Olá a todos, bem-vindos a mais uma lição do Torá Básico, agora a sétima. Nós vimos na lição anterior que Isaac e Rebeca, eles são a nova geração, né, abençoada, no lugar de Abraão e Sara, que já faleceram. E, cronologicamente, o capítulo 26 deveria vir antes do capítulo 25. A gente nota isso por causa da apresentação dos acontecimentos, e que os gêmeos ainda não haviam nascido. Como aconteceu com Abraão, por causa da fome, Isaac migra com sua família para Gerar, terra dos filisteus, e combina com a bela Rebeca para ela se passar por sua irmã, para que os homens daquele lugar não o matem. Dando continuidade, no capítulo 26, verso 8, Isaac já estava morando em Gerar há muito tempo, quando Abimeleque, rei dos filisteus, olhando certa vez pela janela, viu Isaac acariciando sua esposa Rebeca. Então Abimeleque mandou chamar Isaac e lhe indagou: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então declarou Abimeleque: tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre todos nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem e na sua esposa, morrerá. Para dar essa ordem, Abimeleque, ele conhecia o Deus de Isaac e tinha temor e respeito por ele. Talvez conhecesse a história de seu pai, que havia passado por situação semelhante com Sara, a mãe de Isaac. Nós temos aqui a mesma situação também de escassez de alimento pela qual passou Abraão. Porém, Deus disse para Isaac não ir para o Egito, como fez o seu pai, Abraão, que foi, com a permissão de Deus. Porém, disse para Isaac não ir, mas para ele permanecer na terra que seria dos seus descendentes, e que Deus cuidaria dele ali, nessa mesma terra habitada pelos filisteus. Deus o guiaria através dos problemas, e não para fora deles. Isaac, ele confiou e obedeceu, e ele foi muito abençoado por isso. Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, na época de seu pai Abraão, os filisteus os havia entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac: é melhor que deixes essa terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Aqui a gente vê uma coisa estranha, Imagina o mais fraco expulsando o mais forte. Mas Isaac não era homem de guerra, mesmo sendo o provável vencedor se houvesse uma guerra, E parte com o seu clã para outro local. Recebe outras afrontas dos filisteus nesse outro local, por causa dos poços de água que Abraão havia cavado, mas decide sempre pela paz e se muda novamente. Imaginem como as fontes de água eram importantes, para Isaac, por causa do seu enorme rebanho. Nesse capítulo, Deus aparece 2 vezes para Isaac, confirmando a promessa feita a Abraão e dizendo: não tenhas medo, pois estou contigo. E num belo dia, Abimeleque ele faz uma visita surpresa, oferecendo um tratado permanente de paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaac anunciam a descoberta de um poço enorme de água. Paz, prosperidade e muito espaço para crescer eram agora uma constante na vida de Isaac. Quando Esaú completou 40 anos de idade, tomou como esposas a Judite, filha de Beere, o Eteu, e Basemate, filha de Elon, também hitita. Essas jovens hititas tornaram-se uma grande amargura para Isaac e Rebeca. No capítulo 27, Isaac tornou-se muito idoso
e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não mais enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, ao que respondeu, aqui estou. Então pediu-lhe Isaque, vês, estou velho e não conheço o dia da minha morte. Agora, portanto, toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faze-me um prato bem saboroso, como eu gosto. Traze-mo, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Ora, Rebeca ouvia enquanto Isaque falava com seu filho Esaú. Assim que Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca orientou seu filho Jacó. Ouvi teu pai pedir a teu irmão Esaú, traze-me uma caça e faze-me um prato saboroso. Eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Agora, pois, ouve-me e faz como eu te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me de lá 2 belos cabritos e prepararei para teu pai um bom prato, como ele gosta. Tu o apresentarás a teu pai e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe Rebeca. Vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho a pele muito lisa. E se meu pai me apalpar? Poderá entender que estou tentando enganá-lo e fazendo-o de tolo, e em vez de bênção atrairei para mim maldição, afirmou-lhe sua mãe. Que tal maldição recaia sobre mim. Ó meu filho, tão somente faze o que te peço, e vai e traze os animais para mim. Rebeca, ela conta a Jacó o que está acontecendo na tenda de seu pai, e ele se junta ao plano dela. E esse plano é para Jacó se passar por Esaú. Jacó é um pouco relutante, não porque ele pensa, né, que o que eles estão fazendo seria errado, né, mas sim que, se descobertos, eles teriam que arcar com a consequência, ou com as consequências. Né, e a gente vai ver que houve consequência aí um pouco mais na frente. Como Deus já havia decidido e dito a Rebeca durante a sua gravidez que o mais velho serviria ao mais novo, eles deveriam ter procurado Isaque para conversar e argumentar com ele sobre essa bênção. Deveriam ter dito a verdade, mesmo que isso desagradasse ao pai, que amava mais a Esaú. É fácil, né, enxergarmos dessa forma quando não estamos envolvidos na história. Mas devemos tirar uma conclusão aí dessa lição, né? De sempre dizer a verdade. Uma vez eu ouvi uma frase: para fazer inimigos não é preciso declarar guerra, basta dizer a verdade. Essa frase é de Martin Luther King. Na verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. E é interessante, né, que o Salmo 119, o versículo 142, diz que a Torá é a verdade. A Rebeca, ela então preparou um delicioso prato. Pegou roupas de Esaú e mandou Jacó vesti-las para que Isaque sentisse o cheiro de seu filho mais velho. Em seguida, cobriu suas mãos e parte do pescoço com pele de cabrito, pois Esaú era bem peludo. E mesmo questionado algumas vezes pelo pai, né, Jacó afirma que ele era Esaú. Isaque, ele comeu e bebeu. Então, seu pai Isaque lhe pediu: aproxima-te e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e beijou seu pai. Ao sentir os cheiros da roupa de Esaú, abençoou Jacó, proferindo: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo fértil abençoado por Yahvé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam e os povos se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Seja maldito quem te amaldiçoar, seja bendito quem te abençoar. Esaú, então ele chega da caçada, logo depois que Jacó deixa a presença do pai. Prepara a comida, né, leva para Isaque, e é surpreendido com a notícia que o pai havia sido enganado e abençoado o filho, no caso, Jacó, no seu lugar. Ao ouvir tais palavras, né, do seu pai, Esaú gritou com muita força e grande amargura
e suplicou a seu pai: abençoa-me de igual modo, pai. Mas este lhe respondeu: teu irmão veio com astúcia e tomou a tua bênção. Esaú acrescentou: com razão se chama Jacó. Foi a segunda vez que me enganou. Ele tomou o meu direito de primogenitura e eis que agora tomou também a minha bênção. Então inquiriu de seu pai: não reservaste nenhuma bênção para mim? Ao que Isaque, tomando a palavra, informou a Esaú: eu o estabeleci teu senhor. Dei-lhe todos os teus irmãos como servos e o provi de mantimentos, de trigo e de vinho. Que poderia eu ter por ti, meu filho? Notarei que no versículo 36, que Esaú já tinha consciência, né, do que o direito de primogenitura não era dele. E reclama agora pelo direito roubado de receber a bênção do seu pai Isaque. Estranho, né? Ou seja, o direito de primogenitura, a porção dobrada dos bens, riqueza, liderança, né, do clã, e a bênção, elas são duas coisas distintas. A primeira é material, né, e a segunda ela é espiritual. Esaú disse a seu pai: pois, tua única bênção, meu pai? Abençoa-me também, meu pai. Isaque ficou silencioso e Esaú se pôs a chorar. Então seu pai Isaque tomou a palavra e proferiu: longe das gorduras da terra será a tua morada, longe do orvalho que cai do céu. Tu viverás de tua espada e servirás a seu irmão. Contudo, quando te libertares, sacudirás seu jugo de tua cerviz. Depois disso, passou Esaú a odiar o seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara e prometeu a si mesmo. Estão próximos os dias de luto de meu pai. Então matarei meu irmão Jacó. Quando foram relatadas a Rebeca as palavras de Esaú, seu filho mais velho, ela chamou Jacó, seu filho mais novo, e o orientou: teu irmão Esaú quer vingar-se de ti, matando-te. O que saiu da boca de Isaque, né, foi uma profecia, parecendo mais uma maldição, né, que Esaú, mais tarde o reino de Edom, né, viveria longe das riquezas, ou seja, das gorduras da terra, e sempre em guerra, se opondo e servindo a Jacó, que mais tarde será chamado de Israel, né, e aos seus descendentes. Essas bênçãos proféticas, elas têm mais efeito nos futuros descendentes da pessoa que as recebeu, né, do que elas mesmas. E vocês têm uma ideia, né, a maioria dos muçulmanos no mundo, ela está relacionada com Esaú, inclusive os do Afeganistão. Então, essa inimizade entre os irmãos gêmeos Jacó e Esaú, há quase 4.000 anos atrás, né, tem tudo a ver com a condição do mundo de hoje. Tu viverás de tua espada. Em outras palavras, a violência e a pilhagem, ou seja, os saques e roubos, seriam a forma de Esaú adquirir riquezas e prosperidade. A guerra, né, e as conquistas seriam seu modo de vida. E não é assim que acontece até hoje no Oriente Médio? Agora, meu filho, ouve-me, parte, foge para junto de meu irmão Labão em Harã. Habitarás com ele algum tempo, até que passe o furor do teu irmão, até que o furor de teu irmão se desvie de ti e esqueça o que lhe fizeste. Então te mandarei buscar. Por que vos perderia os dois num só dia? Então Rebeca queixa-se a Isaque. Estou desgostosa da vida por causa dessas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre as jovens hititas como essas, perderei completamente a razão de viver. Bom, Esaú, ele se misturou com os descendentes de Ismael, aumentando ainda mais o sentimento de ódio e de inimizade ao povo de Israel, né, representado aí por Jacó. Para se situarem, né, na história, são descendentes de Esaú os turcos, os sírios e os curdos do Iraque. O rei Herodes, aquele malvado sanguinário que aparece nos evangelhos e que se vendeu para o Império Romano, ele também era um descendente de Esaú, de Edom.
parei no versículo 46, que Rebeca ela usa uma estratégia, né? Ao invés dela falar do ódio e do desejo de Esaú de matar Jacó, ela apela ao repúdio de Isaac pelas tribos pagãs que o cercavam. Esaú já havia casado com 2 mulheres cananeias, hititas, né? E isso atormentava os pais. Então Rebeca sugere a Isaac que eles precisavam mandar Jacó embora para que ele não fizesse a mesma coisa. E ele certamente concordou. Para colocá-los aí a par, né, da época desse acontecimento, os gêmeos Esaú e Jacó, eles deviam ter uns 70 anos de idade. Isaac não era nenhuma criança, né, nem adolescente, nem jovem. Isaac, 130 anos, e ele morreu com 180. E Rebeca, com 108. Capítulo 28. Então, Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-te com uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Que ele te conceda, bem como a tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú percebeu que Isaque tinha abençoado Jacó e o havia enviado a Padã Arã para escolher ali uma esposa, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe também a orientação de não se casar com a mulher cananeia. E Jacó obedecera a seu pai e sua mãe e partira para Padã Arã. Esaú soube que as filhas de Canaã eram mal vistas por seu pai Isaque. Foi Esaú à casa de Ismael e tomou como mulher, além das que já possuía, Mahalat Bas Ismael, Maalat, filha de Ismael, neta de Abraão e irmã de Nebaiote. Bom, com essa transferência de bênção de Abraão, né, que estava com Isaque e passou para Jacó, nós podemos atualizar o nosso quadro de sacerdotes, né, da linhagem de sacerdotes, que começou com Adão, né, em seguida o bastão foi passado para o seu filho Sete, depois para Noé, para Sem, ao Shem, né, de Shem, Abraão, Isaque, e Isaque passa agora o sacerdócio para seu filho Jacó, que mais tarde será chamado Israel. Vendo os nomes que compõem esse quadro, né, fica claro que Esaú, com a sua personalidade aí mundana e comportamento rebelde, ele não poderia ter sido eleito para fazer parte desse quadro, né? Jacó, que em breve será renomeado Israel, será o primeiro na linha da promessa da aliança a produzir somente hebreus. Vou explicar isso melhor para vocês, né? Abraão, ele produziu um descendente hebreu, né? Que Jacó, Isaac, né? Que foi escolhido por Deus, e outros que não eram hebreus, né? Que foi Ismael e os outros filhos de Quetura. Isaac, né, mesmo sendo hebreu, né, ele também produziu um hebreu e um não hebreu, né, que foi o hebreu Jacó, por escolha de Deus, e o não hebreu Esaú. Mas agora, né, a partir de Jacó, o futuro Israel, né, haverá somente produção de hebreus, ou seja, todos os que nascerem a partir de agora de Jacó, de Israel, eles serão chamados hebreus ou israelitas. E aí vem, né, só relembrando, né, aquela grande comunidade de povos, né, que estava lá na bênção de Isaque para o filho. Ou seja, uma grande
e santa assembleia de pessoas, ou grupos, ou tribos. No versículo 10 diz que Jacó partiu de Berseba rumo a Harã. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. E olha que legal, né? O link que nós vimos na declaração de Yeshua, em João 1,51. Diz assim: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Yeshua, ele declara que ele é a escada que nos conecta a Deus. Muito joia. Tua posteridade se tornará numerosa, como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou de seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu medo e exclamou: quão temível é este lugar! Certamente não é outro, senão Betel, a casa de Deus. Eis que encontrei a porta dos céus. Levantando-se, antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, colocou-a em pé como um pilar e derramou óleo puro sobre o seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. A gente vê que era necessário, né, que Jacó deixasse sua terra, né, e seu pai, mãe, irmão, para que Deus trabalhasse com ele. Exatamente como foi com seu avô, Abraão. E ali em Betel, o próprio Deus dá a Jacó a promessa da terra de muitos descendentes, e que esses descendentes abençoarão todas as famílias da terra. Ele também diz a Jacó que estará com ele onde quer que ele vá, e ele o trará de volta, né, a essa terra que prometeu a Jacó e seus descendentes para sempre. No versículo 22, nós vemos mais uma vez o princípio do dízimo. De tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte como oferta de louvor. Jacó entendia que tudo pertence a Deus, né? Por isso ele devolve o dízimo, né? E não dá ou paga o dízimo. No capítulo 29, então Jacó se pôs a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente, a Mesopotâmia. Bom, aí a história continua, ele avista, né, um poço onde havia 3 rebanhos e começa uma conversa com os pastores. Aí pergunta se conheciam Labão, como estavam as coisas com ele, né? A conversa ainda com eles, ele estava conversando ainda quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois ela era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha do seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e, em seguida, emocionado, começou a chorar. Então revelou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca,
Assim que ouviu isso, Raquel saiu correndo e contou tudo a seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho da sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para casa. Então Jacó lhe contou toda essa história. Interessante, né, a diferença entre aquela passagem de Eliezer, né, o servo de Abraão, quando ele foi buscar Rebeca para se casar com Isaac. Ele chegou lá cheio de presentes, riquezas, né, para pagar um dote pela noiva, né? E Jacó chega na mesma casa em busca também de uma noiva, porém ele está de mãos vazias. Ao final, Labão lhe disse: sim, tu verdadeiramente és de meus ossos, és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão propôs a Jacó: por seres meu parente, irás me servir de graça? De forma alguma. Dize-me qual deve ser o teu salário. Ora, Labão tinha duas filhas. A mais velha se chamava Lia, algumas bíblias lá está escrito Leia, né? E o nome da mais jovem era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalharei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, tua filha mais nova. A oferta que Jacó faz aí para Labão, né, e ele aceita, de trabalhar em troca de sua filha, além dela ser incomum, né, ela gera uma revolta aí nas meninas pelo pai. Pois isso seria como se ele estivesse vendendo as suas filhas para Jacó. Não pegou bem. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, contigo. Jacó serviu, então, por amor a Raquel durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias. De tal modo, ele a amava. Vencidos os 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: dá-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações sexuais com ela. E Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha Lia, para que se dedicasse ao serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizeste? Não foi por amor a Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão ponderou: ora, não é tradição em nossa região casar-se a filha mais nova antes da filha mais velha. Não é que Labão aí ele agiu como a irmã Rebeca, né, no capítulo 27, quando enganou Isaac, camuflando e trocando os filhos. Esse comportamento ele tem um berço de origem, né, na família dela. E Deus, né, permitiu que Jacó experimentasse aí do seu próprio veneno. Deus ele nos mostra nosso próprio pecado e os efeitos devastadores que ele tem sobre os outros, né, permitindo que alguém nos faça como fizemos ao outro. Todavia, termina esta semana de núpcias e te darei também minha outra filha como prêmio por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó anuiu. Concluiu a semana de núpcias com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila à filha Raquel, para que se dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se uniu conjugalmente a Raquel e a amou de todo o coração, muito mais do que Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. O Senhor percebeu que Lia não era amada por Jacó, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz a um filho, né, que chamou de Ruben, pois exclamou ela: Yahvé contemplou a minha aflição, agora meu marido haverá de me amar.
Lia engravidou de novo, e assim que deu à luz outro menino, exultou. Porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais este filho, pelo que o chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho e declarou: agora, finalmente meu marido me dará atenção, porquanto já lhe dei 3 filhos. Por esse motivo lhe deu o nome de Levi. Lia ficou grávida ainda mais uma vez e teve outro menino. A este deu o nome de Judá e afirmou: desta vez louvarei o Senhor. Depois disso, não teve mais filhos. Nós vimos aí no verso 31, né, nós vimos claramente quanto à escolha da noiva. Né? Raquel, ela foi rejeitada por Deus. Jacó escolheu Raquel simplesmente por sua beleza física, sem consultar a Deus, né, como aconteceu na escolha de Rebeca, né, onde Deus foi consultado. Quase imediatamente, Lia começa a dar filhos a Jacó. Rúben seria o primogênito de Jacó. Ela continua a dar a Jacó mais 3 filhos: Simeão, Levi e Judá. Notem que, ao nomear essas crianças, Lia mostra o seu caráter, dando a Deus todo louvor e glória. E Deus a abençoou por isso. Rúben significa, olhe, um filho, porque ela sentiu que Deus tinha visto que ela era tratada como segunda classe, né, por Jacó, que bajulava apenas Raquel. Simeão significa ouvir, porque Deus ouviu suas orações por outro filho. Levi significa unido, porque ela esperava que agora tivesse dado a Jacó outro filho. Jacó a amaria mais. E Judá significa louvor, porque ela louvou a Deus por abençoá-la com 4 filhos saudáveis. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, né, que Raquel é a terceira matriarca da linhagem do povo hebreu, na verdade foi Lia a eleita por Deus para gerar o primogênito de Jacó, Rúben, né, e ainda os futuros sacerdotes de Israel, né, os hebreus da tribo de Levi, e o ascendente de Yeshua, Judá. A nossa lição vai ficar por aqui hoje. Né? Guardem bem esses nomes todos que nós falamos, né? Porque eles são figuras importantes para os próximos capítulos. E sabendo quem é quem, entenderemos melhor e com mais clareza as Escrituras, o Antigo Testamento. Então, até a próxima.